Graças ao Senhor pela palavra dele. Nosso coração se alegra muito em poder estar diante dos irmãos, não para alguma construção teológica que venha de nós mesmos, mas para que nós juntos podemos ler a palavra do Senhor e por ela ser edificados. E isso é muito importante, que a igreja do Senhor possa saber que quando a igreja do Senhor se reúne, o auditório nunca é pequeno. Você pode, com a sua visão, talvez enxergar algumas pessoas aqui, mas há um mundo espiritual por trás disso aqui. E a palavra do Senhor diz que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus será revelado aos principados e potestades. E é por isso que o povo de Deus se reúne, por causa dessas verdades que precisam ser comunicadas, não apenas para nós, mas para todos os seres espirituais. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Vamos estar viajando um pouco pelo livro de Efésios hoje. Vamos ler de primeiro momento no capítulo 1, a partir do verso 16. Paulo diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e a sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja o 22. Pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Vamos ler o capítulo 3, verso 10, que eu citei agora no começo. Capítulo 3, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Meus irmãos, nós damos graças ao Senhor porque mais uma vez estamos diante da sua palavra e confesso que de nós mesmos nós não temos capacidade para entender a palavra de Deus. Recebemos a sua palavra e as revelações do Espírito Santo como flashes. Eles aparecem para nós e parece que de repente eles saem da nossa frente. Por isso nós temos que ter muito cuidado na reunião dos irmãos. Na reunião dos irmãos é comunicado a bênção e a vida para sempre. A reunião da igreja é algo sobrenatural. Muitas vezes nós conhecemos a reunião da igreja como algo apenas humano. A reunião da igreja é onde alguns irmãos se reúnem, ou a reunião da igreja em algum lugar. E todos esses fatos são verdade. Só que a reunião da igreja vai muito além daquilo que nós achamos e pensamos, porque são coisas sobrenaturais que da nossa mente nós não conseguimos entender sozinho. Por isso que Paulo se coloca de joelho várias vezes nesse livro, e ele diz que ele ora ao Senhor para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação para ter o pleno conhecimento dele. Nós precisamos ter os olhos iluminados para saber qual é a riqueza do nosso chamamento, irmão, e qual é a nossa herança nos santos.
e qual a suprema grandeza do seu poder, que opera em nós segundo a força do seu poder. Ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e agora ele está assentado à destra de Deus Pai nos lugares celestiais, acima de todo potestade, principado e poder e todo nome que se possa proferir nesse presente século ou também no vindouro, e pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então a igreja vai muito além de apenas uma reunião. A igreja vai muito além de apenas os irmãos, ou de pregações. A palavra igreja vem de uma palavra grega que é eclésia, os chamados para fora. Nós fomos chamados, como Paulo diz no capítulo 2, que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora somos concidadãos dos céus, como Paulo diz no capítulo 2, e também somos a família de Deus. Então nós temos que entender por revelação qual é a natureza da igreja. Muitas vezes nós falamos de igreja, e eu lembro-me que acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, nós fizemos um estudo bem extenso sobre a carta de Efésios, cerca de 21 pregações, está lá no nosso canal. E vocês podem estar se aprofundando nessa carta, que é uma das cartas, ou se não é a carta, mais profunda de todas as Escrituras. Essa é a carta que menciona antes da fundação do mundo, ou seja, se você fosse ver cronologicamente, Efésios vem antes de Gênesis. Porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, capítulo 1 de Efésios. Então nós temos tantas coisas que se nós não nos aprofundarmos nela, nós não vamos conseguir caminhar segundo a riqueza do nosso chamamento. E é por isso que a igreja, irmãos, hoje ela é tão bombardeada por heresias, por falsas revelações, por falsas doutrinas que mantêm o povo de Deus somente num ambiente humano e não deixa que o povo de Deus possa se aprofundar nas riquezas insondáveis que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio capítulo 2 diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Como que nós vamos entender isso? Não vamos conseguir entender, Rodrigo, porque precisa de espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então Paulo ele usa algumas metáforas para tentar nos explicar o que é a igreja, qual é a natureza da igreja. Nós sabemos que a natureza da igreja é o próprio Cristo. Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Quando ele foi ferido na cruz, do seu lado saiu sangue e água. A igreja nasce através do sangue, do perdão dos pecados e através da lavagem dos nossos pés, que é através da palavra de Deus, que é a água, simbolizada na água que saiu do lado do nosso Senhor Jesus. Mas Paulo agora ele tenta de alguma maneira tentar comunicar para os irmãos, e realmente isso é uma missão muito difícil para um pregador, comunicar essas riquezas insondáveis que temos em Cristo Jesus, através de uma só pregação, ou duas, ou três, ou 20, ou 30. Como é difícil comunicar as coisas espirituais. Porque o povo de Deus está muito arraigado nas coisas materiais. E nós não conseguimos desligar. Mas, irmãos, o nosso chamamento é tão grande, é tão grandioso, vai muito além do perdão de pecados. Vai muito além de nós morarmos no céu, e isso é grandioso. Só que o nosso chamamento vai muito além disso. Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, de família de Deus. Nenhum ser celestial tem esse poder de ter essa natureza nele mesmo, ser família de Deus. Jesus disse, já não chamo vocês mais de servo, mas agora de irmãos. Agora nós temos um irmão que é um primogênito. E agora esse irmão nos trouxe a essa riqueza, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o novo homem, que é o templo do Espírito Santo, que é composta por todos os santos, que é a plenitude de Cristo e que é a noiva do nosso Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Veja que interessante. São tantas metáforas que Paulo usa para nós conseguirmos entender e nos aproximar um pouquinho mais da palavra de Deus. É por isso que nesse livro 2 vezes ele se põe de joelho para orar pelos irmãos, lembrando dos irmãos e fazendo menção dos irmãos em oração, ou seja, ele citava irmão nome por nome, para que Cristo pudesse realmente iluminar os olhos do nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar o que é a igreja. Ela não é um ambiente religioso. A igreja não é um lugar que você vai no domingo. A igreja é composta de pedras que vivem, que são edificados, casa espiritual. Veja, a igreja é a casa de Deus. Veja que interessante. Veja porque o diabo ele combate tanto essas realidades espirituais. E veja porque isso são mensagens que nós não vemos mais no nosso cotidiano. Nós estamos acostumados com mensagens de autoajuda, com grandes profundidades, entre aspas, de teologia. Estudamos sobre Deus, comentamos sobre Deus, mas nós não conseguimos entender qual é a grandeza do nosso chamamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando nós entendemos isso, isso nos traz uma metanoia, uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Então nós nos convertemos da nossa situação. E agora nós estamos olhando firmemente para Cristo, porque Ele é todo suficiente para nós. Veja que interessante. No capítulo 2, verso 15 de Efésios, Paulo diz que a igreja é um novo homem. Que foi derribada a parede de separação. Nós tínhamos os judeus e os gentios. Jesus veio e quebrou essa parede. Agora nós temos a igreja. Veja, irmão, a igreja é o povo de Deus. Talvez equivocadamente você foi ensinado que Israel é o povo de Deus. Israel foi usado na plenitude dos tempos, agora a revelação de Cristo é através da igreja. Quem é o povo de Deus? É a igreja. Por quê? Paulo diz que na igreja não existe gentios, nem judeus, nem escravo, nem cita. Mas Jesus Cristo é tudo em todos. Nós temos um modismo que diz que agora, quando os judeus se convertem, eles se tornam judeus messiânicos. Isso é uma contradição muito grande. Porque ou você é judeu, ou você é cristão. E quando você crê em Cristo, você sai do judaísmo e você entra em Cristo. Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa. Cristo é uma habitação e nós temos essa habitação dentro de nós. Você lembra porque Estevão morreu? Estevão morreu porque ele pregou que Cristo não habita em templos feitos por mãos de homens. E quando ele fez isso, os fariseus rasgaram as suas vestes, porque eles estavam acostumados a cultuar no templo. Como às vezes nós estamos acostumados a pensar que esse lugar é uma igreja. Às vezes colocamos uma plataforma para aqueles que se acham mais espirituais subirem na plataforma e estar pregando para os irmãos. Mas isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com a religiosidade que nos separa de Cristo Jesus, nosso Senhor. A religião atual, ela te separa do Senhor. Mas Cristo, quando ele é pregado, quando a verdade de Deus é pregada, nós somos edificados como casa espiritual. Todos nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Então o Senhor morreu para derrubar a parede de separação dos dois povos, ele fez um só. Qual é esse povo? É o novo homem, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Não existe salvação sem Cristo Jesus, nosso Senhor. A teologia dispensacionalista prega isso, que nós hoje temos dois povos de Deus. Nós temos Israel, que é o povo de Deus, eles são o povo de Deus, e temos a igreja. E Paulo trata tão ferozmente nisso no livro de Gálatas. Quando você entra no livro de Gálatas, você vê como Paulo está combatendo o judaísmo. Porque os cristãos daquela época, como eles estavam acostumados com o judaísmo, eles queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E já lá na época de Paulo, Paulo disse que não se submeteu a eles nem por uma hora.
Pedro, ele se levanta e ele queria sentar com os judeus, e depois, quando chegou os gentios, ele se apartou dos gentios para ficar mais perto dos judeus, porque tinha aquela diferença, né? E ele tentou até mesmo circuncidar alguns irmãos. E Paulo se levanta e repreende ele face a face. Paulo, o irmão mais novo, ele diz, eu repreendi ele face a face. Leia o livro de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. Para quê? E não me submeti a ele nem por uma hora. E às vezes nós nos submetemos a tantos ensinos destruidores. Ah, irmão, não faz mal, irmão, usar um quepazinho lá no altar. Ou usar uma roupa de judeu, isso não faz mal. Não faz mal os irmãos estar guardando as festas judaicas. Não, isso é tão bonito, né? É tão interessante. Será, irmãos? Paulo disse que não se submeteu a ele nem por uma hora. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse neles. Porque quando nós nos submetemos a esse tipo de coisa, nós estamos esquecendo qual é a natureza da igreja. Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, ele diz que a promessa feita a Abraão foi ao seu descendente, referindo-se a Cristo. Não aos seus descendentes, no plural, mas a um só, Cristo. Em Cristo Jesus, hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos uma geração santa. Nós somos o povo escolhido. Nós somos os mais bem-aventurados. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a natureza da igreja. Ela é um novo homem. No capítulo 1 de Efésios, como nós lemos lá no verso 22, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é a expressão de Cristo nessa terra. A igreja não é somente uma reunião de irmãos, é a expressão da vida de Cristo no mundo. A igreja são os pés de Cristo nessa terra. Nós somos responsáveis por expressar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse mundo. Isso é algo que é da igreja, somente da igreja. Porque agora é pela igreja que as muitas formas, sabedorias de Deus serão revelados a principados e potestades. A igreja é esse corpo místico de Cristo. E quando você nasce de novo, você é batizado no Espírito Santo. Você é batizado nesse corpo místico. E agora nós fazemos parte de um só corpo. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, verso 4 em diante. E daí você vê a grandeza do nosso chamamento. Nós somos esse novo homem, essa conquista do Senhor. Na plenitude dos tempos, o nosso Senhor veio à terra para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Quem crê no Senhor Jesus jamais perecerão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados nesse corpo místico que é a igreja. E essa é uma das características da natureza da igreja. Então, você é um novo homem junto com todos os irmãos. Você é o corpo de Cristo junto com todos os irmãos. E não somente isso. A igreja é o templo do Espírito Santo. É na igreja que o Espírito Santo habita. Veja, irmãos, a igreja é a reunião dos irmãos. O ministério da igreja é um ministério coletivo. O Senhor tem um ministério. Qual é o ministério do Senhor? É a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. O ministério do Senhor é esse. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. É isso que o Senhor está fazendo. O resto de ministérios que você conhece é papo furado, irmão. Você não tem um ministério sozinho. Você tem um ministério corporativo e plural, que é o ministério da igreja. Nós somos um novo homem. Esse novo homem se mexe com todos os membros. E é através de todos os membros que somos edificados casa espiritual. E é nesse ambiente aqui que o Espírito Santo de Deus habita. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus.
Então veja, irmãos, que vai muito além da sua salvação, ainda que é grandiosa a sua salvação, ainda que é muito bom que nós vamos morar com o Senhor nos ares, no céu, mas vai além disso, irmão. E nós precisamos nos aprofundar nessas riquezas espirituais, porque senão nós vamos ficar somente nas periferias da fé e não nos aprofundamos. E se nós não nos aprofundamos, nós nos mantemos como meninos levados por todo o derredor, por todo o vento de doutrina. Você vai ler isso lá em Efésios capítulo 4. Mas se realmente nós estamos sendo edificados segundo a doutrina dos apóstolos, e é por isso mesmo, como diz lá em Efésios capítulo 4, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. É nesse ambiente aqui que nós temos pastores, mestres, evangelistas, profetas de Deus, irmãos que cuidam de nós, irmãos que nos ensinam a palavra de Deus. Nesse ambiente aqui, nós achamos as riquezas insondáveis de Cristo Jesus no seu corpo, que é a igreja. Por isso que a igreja não pode ser chamada de um lugar. E veja, irmão, por isso que a igreja tem só um nome. Hoje nós vemos tantos e tantos tipos e modelos de igreja. Se você quiser abrir uma dessas igrejas no Brasil, você não tem nem nome mais para colocar, porque todos os nomes já foram colocados. Mas será que essas pessoas têm consciência de o que é a igreja? Porque se realmente habitar no nosso coração a consciência do que é a igreja, você jamais colocaria no seu nome algo que está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, não pode estar no meu nome. Aqui não pode ser a igreja do Israel, nem a igreja do Marcelo, nem a igreja do André, nem a igreja do Fernando. Aqui não pode ser. Esse ambiente, para ser um ambiente saudável, precisa guardar um nome, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3. Porque guardastes o meu nome, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Quantos estão guardando o nome do Senhor? Quantos têm enxergado que o nome do Senhor é todo suficiente para nós? É suficiente. Não precisamos dizer que somos cristãos e acrescentar mais alguma coisa. Você, irmão, e eu, você gostaria de ter um filho e você registrar o seu filho no nome de outra pessoa? Você, como homem, você não faria isso. O Senhor também não faz isso. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não, não divide. Onde está dividido é porque o Espírito do Senhor não tem comunicado as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque onde tem divisão não existe esse corpo místico coletivo. Sabe por quê? Porque a igreja é composta de todos os eleitos. Efésios capítulo 1, verso 4. Ele vos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu, irmão. Não foi você que achou o Senhor. Quando eu achei o Senhor, não. O Senhor nunca esteve perdido. Quem achou você foi o Senhor. Através do seu Espírito Santo, o Senhor te comunicou graça. E o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E a graça do Senhor te alcançou. Não foi você que alcançou o Senhor. Não foi você que recebeu o Senhor. Foi o Senhor que te recebeu com os seus braços eternos e com o seu amor eterno que Ele te amou. E a igreja é composta de todos os eleitos. Efésios capítulo 1, verso 4. Mas vai além disso, irmão. Vai muito além disso. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 23, que a igreja é a plenitude de Cristo. Você consegue conceber isso? Eu não consigo. Eu consigo apenas, às vezes, ter alguns flashes do que é a igreja. Cerca de 20 anos atrás, quando o Senhor me chamou, estava eu e o Marcelo num carro junto com o irmão mais velho, e eu comuniquei ao irmão e disse assim, irmão, quando eu descobri o que é a igreja, o irmão levou um susto. Irmão, não teve revelação do que é a igreja, irmão? Por favor, irmão, me conta, irmão, fala comigo. Fala o que o Senhor tem falado para ti. Nessa hora eu me envergonhei.
Porque nós não conseguimos conceber isso apenas por revelação do nosso Senhor. E quando nós sabemos que pensamos que estamos entendendo isso, o Senhor vem e mostra: não, vocês apenas têm alguns flashes de entendimento, mas isso vai muito além daquilo que você pensa, daquilo que você faz, daquilo que você acha que é. Porque a igreja, irmãos, é a plenitude de Cristo. Você consegue conceber isso? A igreja, segundo Efésios capítulo 2, 19, são os concidadãos dos céus. É a família de Deus, irmão. Ou seja, você e eu somos família de Deus. E se você colocar num patamar de hierarquia, veja que a igreja está muito além dos anjos. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para nos ajudar. Você consegue conceber isso, irmão? Consegue? Nenhum anjo é chamado de família de Deus. Nenhum anjo é chamado de filho de Deus. São criaturas de Deus. Mas a igreja, ela tem esse aspecto. Então ela tem essa natureza, ela é um novo homem, ela é o corpo de Cristo, ela é o templo do Espírito Santo, ela é composta de todos os eleitos, ela é a plenitude de Cristo, ela é a noiva do Senhor. E quando Paulo expressa essa palavra, é como se ele quisesse nos ensinar o quanto Cristo nos espera. Você que já teve noivo, já namorou, você sabe que quando você está noivo, o seu pensamento é só na noiva. Ah, irmão, se nós conseguíssemos entender essa metáfora. Por isso que o Senhor está preocupado e trabalhando para a edificação da sua igreja. Ele mesmo tem limpado a igreja, purificado, tirado toda a ruga através da sua palavra. Ele está preocupado com a edificação da igreja. Ele não está preocupado com as nossas mazelas, como diz o Marcelo. Não. Às vezes nós estamos tão arrigados nesse mundo, que nós estamos preocupados com isso. Mas o Senhor, ele está preocupado com a sua noiva, que é a igreja, que é o corpo dele, que são os concidadãos dos céus, que são a família de Deus. E essa igreja brota dele mesmo. A igreja é Cristo, mais eu, mais o Lucas, mais a Amanda, mais o Lucas, menos eu, menos o Lucas, menos a Amanda, menos o outro Lucas. A igreja é Cristo formado em nós. Por isso que a igreja tem a natureza de Deus. Veja que interessante, irmão. A igreja tem a natureza de Deus. Está lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 1, verso 4. São coisas que às vezes passam desapercebidos. Por isso que quando você conversa com o irmão, preste atenção no que o irmão fala para você, irmão. O Senhor está se comunicando com você através da vida dos irmãos. E por isso que na igreja não existe hierarquia. Em Mateus capítulo 23, verso 8, Jesus diz assim: vocês não serão assim. Os fariseus, eles procuravam, leia o verso 23 de Mateus, os primeiros lugares. Eles tinham o sinédrio, né? Bem parecido com os púlpitos de hoje. Aquele lugar mais alto, aquelas cadeiras vermelhas, aquelas roupas, alongavam-se os filactérios. Eles procuraram as primeiras cadeiras, né? Queriam ficar na frente, assim como eles fazem hoje. Coloca aqueles que se acham mais espirituais na frente e o povo que é mais leigo atrás. É uma cópia, irmão. Infelizmente é. E o Senhor está falando sobre isso. E quando ele se dirige aos 12, ele diz assim: mas vocês não devem ser assim. E ele diz: a ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. Então na igreja, irmão, sabe qual é o patamar da fé? É você ser chamado de irmão. Não existe outra posição para você. Você é um irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um filho de Deus. Existe alguma posição maior do que um filho, irmão? Se você trabalhasse numa empresa, você poderia galgar todos os cargos dessa empresa, mas você nunca seria como o filho do dono da empresa, nunca. Você não ia ter a comunhão que o filho tem. Nós somos filhos de Deus, irmão. Não existe cargo maior, não existe beleza maior de poder olhar para um irmão e dizer:
Paz, meu irmão querido, nós somos um em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Essas são as belezas insondáveis da família de Deus, dos cidadãos do santo. Nós éramos peregrinos e Paulo diz, não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos do céu. Um cidadão. Veja, às vezes eu vejo tantas pessoas se preocupando com suas cidadanias, né? Ou cidadania italiana, ou cidadania europeia, ou americana, e os irmãos correm, às vezes, passam um ano inteiro trabalhando para a sua cidadania humana. Mas não entendeu ainda que você tem uma cidadania celestial, irmão? Há alguma cidadania maior do que essa? Não há. Veja que interessante, quanto tempo perdido, por quê? Porque não conhecemos a natureza da igreja. Porque se conhecêssemos a natureza da igreja, nós mudaríamos os nossos conceitos de vida. E a igreja, além de uma natureza, a igreja tem um ministério. Qual é o ministério da igreja? O ministério da igreja é a continuação do ministério do Senhor Jesus. Amém? A igreja ela tem uma obra interna, ela tem uma obra de autoedificação, mas ela também tem uma obra externa, que é a obra da evangelização. Não é verdade? Veja que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 11. Eu quero ler com os irmãos lá. Efésios capítulo 4. Verso 11. Ele mesmo concedeu uns... Quem deu, irmão? Cristo. A palavra diz que ele subiu ao alto, levou consigo cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá no Salmo 68 diz, homens como dádivas. Veja, por que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres? Esses irmãos, eles são dádivas para a igreja. Se o Senhor fez isso, é porque o Senhor cuida da sua igreja, e é por isso que ele deu homens como dádivas. Então, o irmão que cuida de você, ele para você é uma dádiva de Deus. É o cuidado de Deus para com você. Aquele irmão que lê a palavra de Deus para você, que profetiza a palavra de Deus para você, ele é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para a igreja. Aqueles irmãos que são mestres, que ensinam a palavra de Deus, eles são como dádivas, presentes de Deus para nós que somos a igreja, que somos o corpo de Cristo. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Uma autoedificação. Esse é o ministério da igreja. Muitas vezes nós esquecemos desse ministério. E nós queremos, às vezes, só estar evangelizando, só ganhando almas para Jesus. Como que numa disputa, para ver quem vai ganhar mais alma para Jesus. Se é que essas conversões não são conversões apenas psicológicas. Porque a conversão, ela necessita de um novo nascimento. Por isso que no capítulo 3 de João, Jesus, ele é reto com Nicodemos. Nicodemos faz uma pergunta para ele, ele diz, é necessário nascer de novo. Não tem jeito. Você não vai entender nada, você não vai compreender nada espiritual se você não nascer de novo. E muitas vezes nós estamos amontoando pessoas que nem são nascidas de novo. E estamos batendo nas costas das pessoas, dizendo, oh, Deus te ama, o Senhor vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. E eles, como robozinhos, seguem apenas uma filosofia de vida, que é a filosofia cristã, mas não seguem Cristo, porque não conhecem a natureza da igreja e o ministério da igreja.
Eles ficam nas periferias, procurando os bênçãos para eles mesmos, alegria no coração, como que um salvar de consciência. Eu vou lá no domingo porque eu preciso, né, agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz por mim. Será que a igreja é isso? Será que você foi chamado apenas para isso? Será que você entendeu o que o Senhor fez por mim e por você? E nessas ideias, muitos irmãos, eles vão 10, 20, 30, 40 anos de fé e eles não conseguem conhecer as realidades espirituais contidas em Cristo Jesus através da sua igreja. E Ele deu, irmãos, como dádivas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação da casa do corpo de Cristo. Nós nos aperfeiçoamos para a edificação do corpo de Cristo, para agir nessa obra externa. Sabe por quê? Daí nós temos uma promessa. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar a essa unidade da fé? Ou será que nós estamos aqui no verso 14? Para que não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pela astúcia, conduzem ao erro. Tem pessoas que são como meninos agitados. E agora nasce mais uma novidade. Tem uma novidade aqui. Agora nós temos o grupo fulano de tal, o ciclano, agora nós vamos subir o monte. Agora nós temos isso. O senhor está falando novidade? Não, não, irmãos. O senhor não tem novidade nenhuma para nós. A novidade é a palavra dele. Já foi tudo nos comunicado. Nós somos aqueles irmãos que andam pelas veredas antigas. Quem inventou a primeira novidade foi o diabo, lá no Éden, você lembra? Quando Deus disse para o homem que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo veio com uma novidade para o homem. Não, não, não é bem assim, Eva. Tem uma novidade para contar para você. Você pode comer, porque se você comer, você vai se tornar como um de nós, como Deus. Que novidade, né, irmão? Essas são as novidades inseridas no cristianismo. E é por isso que nós temos que cuidar, irmãos. Nós não podemos mais ser como meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. E veja, e os dons espirituais, eles têm essa finalidade, a edificação da igreja para a evangelização. E não somente isso, irmão. Às vezes nós chegamos para algumas pessoas e dizemos, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer Jesus. Mas eu tenho algo para falar para você. Se você não apresenta Jesus, essa pessoa não vai conhecer Jesus. Se você entender que a igreja é o corpo de Cristo nessa terra, você precisa apresentar Jesus para ela. Agora ela vai olhar para o Lucas e vai dizer, o Lucas me ama. Por que ele me ama? Eu não entendo esse amor dele por mim. Por que ele deixa de fazer as coisas dele e se preocupa com as minhas coisas? Quando Cristo ele é gerado em nós, nós começamos a mostrar para o mundo que Cristo vive na sua igreja. Cristo vive através de mim e de você. Você, irmão, é responsável pelo conhecimento de Cristo para todos os seus familiares. Não perca isso, isso é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua. Fique comigo, irmão. Fique atento à palavra. Não se disperse. Preste atenção. A palavra do Senhor está sendo pregada. Você é responsável. Se realmente você é um irmão, você nasceu de novo, você foi edificado na doutrina dos apóstolos, você recebeu Cristo, nasceu de novo. A igreja é a expressão de Cristo na terra. As pessoas vão conhecer Cristo através da sua igreja. Mas quando a igreja ou a cristandade está contaminada pelas coisas do mundo, aí você vai ver como a religião tem roubado
as verdades eternas de Cristo Jesus. É aquela frase joinvilense que diz, isso não dá nada, vamos fazer isso porque isso não dá nada. Aí você olha, irmão, mas isso não está na Bíblia. Mas não dá nada a gente fazer, não está na Bíblia, mas vamos fazendo, que vai chamando pessoas, as pessoas vão se agrupando, e a presença de Deus vai fugindo do nosso meio. Quando nós vemos, nós estamos nos reunindo em torno de experiências, em torno de avareza, em torno de idolatria, e o Senhor não tem comunicado mais a sua presença através da sua igreja, através dos irmãos, que na igreja nós temos a multiforme sabedoria de Deus. Paulo diz que a igreja é o baluarte da verdade, é na igreja que as pessoas vão se encontrar com a verdade. Mas, irmãos, se os irmãos não têm ideia da natureza da igreja e do ministério da igreja, como nós vamos falar de Cristo? Se Cristo se expressa através da sua igreja. E daí, por isso que você vê tanto engano. São tantos e tantos enganos. Sabe por quê? Porque a igreja é uma ponte quebrada. Quando você começa a descobrir o que é realmente a igreja, a natureza da igreja, qual o ministério da igreja, você não tem mais como voltar para trás. Você só pode andar para frente. Sabe, o laço quebrou e nós escapamos. Nós precisamos trazer sobre nós essas responsabilidades. Você e eu, como igreja, nós somos responsáveis pela evangelização daqueles que estão próximos de nós. Falar Jesus te ama é muito fácil. Mas fale assim, eu te amo, irmão. Demonstre amor. É isso que o Espírito Santo quer mover em você. Jesus te ama é fácil. Falar, irmão, eu te amo. A expressão do amor de Cristo nas nossas vidas, irmão. Nós não vamos conseguir tocar nessas coisas se nós não tivermos espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade. Nós vamos estar correndo atrás das nossas coisas, deixando o reino de Deus de lado, cada vez fugindo para um canto. Somos os fujões da responsabilidade. Somos mais lisos como um lambari, mas a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Sabe qual é a pedra, às vezes, mais dura do mundo? É o coração das pessoas. O Senhor fala com você, Ele volta a falar com você, e Ele vai voltar a falar com você, porque Ele te ama, e Ele quer que você compreenda as grandezas do teu chamamento, da esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa compreender o poder de Deus de transformar seres pecadores contaminados em seres espirituais. Esse é o poder de Deus. Quando o irmão tem a capacidade de dizer, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Eu sou a expressa expressão de Cristo através do meu amor que tenho pelos irmãos. Paulo tinha amor pelos irmãos. Ele diz que sofria dores de parto até Cristo ser formado nos irmãos. Ele diz, ninguém me menospreze porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cristo tem as suas marcas por nós. Paulo também tinha as deles. Você tem alguma marca para demonstrar que você já fez por algum irmão ou por alguma irmã? Ou será que nós estamos envolvidos somente nesses ambientes religiosos? Vamos dar um folhetinho. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Você precisa de Deus. Amém. Vamos evangelizar. Será que evangelizar é somente isso? A maior evangelização são demonstrações de amor. Você precisa entender que Jesus, que Deus, demonstra o seu amor por nós quando Ele entregou o seu único Filho por amor de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A igreja, irmãos, é essa expressão, o corpo de Cristo nessa terra. E nós, como igreja, nós vamos continuar através do Espírito Santo de Deus a obra que o Senhor Jesus começou. É uma obra de continuidade. Por isso que Jesus disse, em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que essa. Irmãos têm se doado pelo Senhor. Têm sido como pedras preciosas. Têm vivido verdadeiramente esse evangelho. Porque isso é o evangelho.
E veja, você precisa entender também, além da natureza da igreja, do ministério da igreja, você, irmão, precisa entender o destino da igreja. Qual é o destino da igreja? Ah, irmãos, nós temos muitas ideias sobre o destino da igreja. Mas, na realidade, vai muito além do que aquilo que nós pensamos. Ultrapassa tudo aquilo que nós temos de pensamentos, de ensinamentos, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Porque é através da igreja que as muitas formas de sabedoria de Deus será revelada. Veja, irmão, o auditório espiritual aqui é grande. E quando a igreja se reúne, estamos ensinando potestades e principados. Porque Jesus, a sua palavra diz isso. É através da igreja que as muitas formas e sabedorias de Deus será revelada. E você pode pensar, não, mas irmão, você não vai conseguir conceber isso? Não. Só com o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. O destino da igreja, segundo Romanos capítulo 8, 29, vamos ler lá, é sermos transformados segundo a imagem de Cristo. Veja que graça. Porquanto aos que de antemão conheceu, o Senhor te conheceu, irmão? Conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Veja, você tem um predestino, irmão, é o quê? Se conforme à imagem do Filho de Deus. Ah, irmão, será que eu alcanço isso sozinho? Não, irmão. Se você acha que você tem um ministério que vai te levar assim, terrivelmente equivocado. Mas a igreja é esse novo homem. A igreja, ela é formada de pedras vivas. E a igreja, na igreja, nós somos transformados à imagem de Cristo, do Filho de Deus, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmão, isso é a igreja. E vai além disso, irmão, vai. Vai muito além, presta atenção, irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 10 vai dizer que nós vamos ser participantes da sua santidade. Vá abrir lá comigo, irmão. Capítulo 12. De Hebreus. Vai falar dos pais que nos corrigem por pouco tempo, segundo lhes apraz, ou lhe aparece. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que nós somos corrigidos pelo Senhor? Para sermos participantes da sua santidade. Então veja que interessante. Na igreja nós somos transformados à imagem de Cristo. Na igreja nós somos transformados e somos participantes da santidade de Cristo. E veja o que diz lá em 2 Pedro 1, capítulo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis, leia comigo, irmão, coparticipantes da natureza divina. Ah, irmão, que interessante, né? Você vai ser um Deus? Não, você não vai ser um Deus. Não é isso que eu estou falando. Você não tem a essência de Deus, mas a natureza de Cristo vai sendo formada em você. Você entende? Isso é o destino da igreja. Vai muito além de ir para o céu, irmão. Ainda que ir para o céu é uma coisa grandiosa, mas Cristo agora, você faz parte da natureza divina. Você agora é coparticipante da natureza de Deus. Você agora é participante da santidade de Cristo. Você é transformado à imagem de Cristo. Isso precisa ultrapassar tudo aquilo que você conhece sobre Deus. Porque se você dizer, eu entendi plenamente isso, você não entendeu. Você não vai conseguir entender sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o destino da igreja. E se nós voltarmos lá em Efésios capítulo 1, verso 22, quero abrir com os irmãos de novo. Capítulo 1, verso 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Você sabe o que é todas as coisas, irmão? O que indica isso? Você tem ideia do que é? Capítulo 1 de Efésios, verso 22. Todas as coisas indicam toda a criação, tanto no céu como na terra, as coisas animadas, as animadas, inanimadas, os principados e potestades, porque tudo foi criado por ele, todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele sujeitou todas essas coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas essas coisas. Ou seja, ele manda nisso aí tudo. Ele é o cabeça. É por causa que ele está ali que todas essas coisas subsistem. Mas veja agora. O deu à igreja. Nossa, irmão, o que é isso? Você consegue tocar nisso comigo hoje, irmão? Consegue entender o que é isso? Que é o seu corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Principados, potestades, governadores do mal, tudo aquilo que você pode conhecer de criatura, tudo aquilo que o espaço, que as Via-Lácteas, o Sol, a Lua, o mar, as estrelas, todas as coisas, são muitas coisas. O nosso chamamento é muito grande, irmão. Precisa expandir a nossa mente, porque se nós crescermos nesse pensamento, nós não vamos mais estar aterrorizados com as coisas momentâneas desse mundo. Precisa transcender o nosso pensamento. Nós não vamos mais correr atrás apenas das coisas desse mundo. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisinhas, se nós olharmos diante desse texto, você vai ver que a sua casa é uma coisinha. Essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo é pó. É aquele sonho. Você compra um carro, 2026, daqui 20 anos ele é um pesadelo. Hoje ele é um sonho. Mas daqui 20 anos ele é um pesadelo. Mas o Senhor é eterno, essas coisas são eternas. O mundo passa com toda a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor é viva, ela não passa. E foi o Senhor que disse, está escrito na palavra de Deus. Ele pôs debaixo dos pés todas as coisas para ser o cabeça da igreja. E o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Enche tudo em todas as coisas. Esse pensamento de sujeitar todas as coisas também é um pensamento de conquista. O Senhor conquistou essas coisas lá na cruz do Calvário, irmão. Se você ler Colossenses capítulo 2, verso 14, diz, havendo riscado todo o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Vamos ler lá, irmão, para eu não ficar parafraseando. Colossenses capítulo 2,
verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas suas ordenanças, nos quais era prejudicial, removeu inteiramente de nós e cravou na cruz. Fazendo isso, o que ele fez? Despojou os principados e as potestades. Publicamente as expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. E daí ele diz: ninguém vos julgue agora. Vocês são os mais bem-aventurados. Por isso que quando você lê que a igreja é uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido por Deus, você às vezes repete essas coisas, mas você não tem consciência dessas coisas. Porque se nós termos consciência dessas coisas, essas coisas vão ganhando o nosso coração. E nós vamos agora nos rendendo a tamanha graça, tamanha misericórdia e tamanho poder. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça de tudo que pertence à igreja. Veja que interessante, esse texto diz essas coisas. Cristo é o cabeça de tudo que foi dado à igreja. Mas Cristo é o cabeça também da igreja e de tudo que foi dado para a igreja. Tudo que foi dado para a igreja, Cristo é o cabeça. E Cristo é o cabeça da igreja e de tudo que foi dado para a igreja. Cristo foi feito cabeça de todas as coisas para o benefício da igreja. Tudo isso está no texto. Cristo foi cabeça de todas as coisas para o benefício da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça de todas as coisas. Como é que você vai entender isso? Mas ele sujeitou todas essas coisas, irmãos, debaixo dos seus pés. E o deu, ele mesmo se deu à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Por isso que nós estamos na mão dele. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, olha, quem poderá me separar do amor de Deus? Quem, irmão, vai te separar disso aqui? Ah, será a luta? Será a tribulação? Mas estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente. Ah, irmão. Nem a morte, nem a tua própria vida pode não, irmão. Se realmente você nasceu de novo, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque vai muito além da sua salvação. A vida eterna é uma pessoa. Nós estamos nela em Cristo. E ele diz que todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor é esse grandioso Deus, é o cabeça da igreja. E ele é o cabeça da igreja. Por quê? Por que ele foi dado como cabeça da igreja? Por quê, irmãos? Por isso que você não pode ter outro cabeça. Cabeças precisam rolar. Você precisa ir amputando cabeças na sua mente. A palavra diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Essa é a hierarquia bíblica. E como isso tem sido metralhado por falsas profecias, falsas heresias, é por isso que tem tantos os escândalos. E Paulo diz, mas é necessário que haja os escândalos. Cabeças precisam rolar, irmãos. Cristo precisa ser o cabeça da sua vida. Você precisa entender que Cristo é o cabeça da igreja. Que Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça de tudo que pertence à igreja. Então veja, se Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça de tudo que pertence à igreja, o que você tem, eu tenho que te falar, não é seu, é de Cristo. Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça de tudo aquilo que pertence à igreja. Então, na igreja, tudo é de Cristo. E nós somos os seus servos. Veja que na religião, 10% é de Cristo e 90% é meu.
Mas na igreja, 100% é de Cristo. E você é apenas um mordomo. Porque tudo que a igreja tem, Cristo é o cabeça. Cristo precisa ser o cabeça das suas finanças. Cristo precisa ser o cabeça da sua empresa. Cristo precisa ser o cabeça do seu negócio. Cristo precisa ser o cabeça do seu casamento. Porque onde existe um casamento sem Cristo, não há felicidade. Cristo é o cabeça da igreja. E ele foi dado como cabeça da igreja para ser cabeça de todas as coisas que pertencem à igreja. Parece uma coisa estranha, mas é a realidade espiritual. E para que tudo isso, irmão? Porque Deus hoje tem uma forma de agir. Hebreus capítulo 1, verso 1, o autor aos Hebreus vai dizer assim, havendo Deus falado de muitas maneiras pelos pais, aos profetas, hoje ele fala através de quem? De Cristo. E Cristo fala através de quem? Da igreja, irmão. É da igreja. A presença do Espírito Santo está na igreja. E veja Efésios capítulo 3, verso 10. Vamos voltar lá. Para ver que se de alguma forma você conseguiu entender algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é como se fosse o teatro de Deus. Efésios capítulo 1, verso 10, tem aquela palavra grande em grego, né? Que quer dizer fazer convergir em Cristo. Ana que palaiosastai. Convergir no cabeça, que é Cristo. Então, Deus tem essa ideia. A igreja é como se fosse um grande teatro. Pense comigo, a igreja é o teatro de Deus, onde o Senhor se apresenta. Irmão. É ali que o Senhor vai mostrar a sua multiforme sabedoria. E ela vai ser conhecida não somente dos homens, mas por todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Todas as coisas que foram criadas, elas vão convergir em Cristo. Esse é o mistério da vontade de Deus. Desvendou-nos o mistério da sua vontade. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, pela igreja, essa conversão começa, irmão. Veja que chamado. Nossa, assusta a gente, irmão. Vai muito além do seu casamento. Vai muito além do seu trabalho, irmão. Vai muito além da sua correria. Nós somos responsáveis por isso. Nesse grande teatro que é a igreja, o Senhor tem uma poesia. Efésios capítulo 2, verso 10, o que diz lá? Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura, ela vem de uma palavra grega que é poema, que quer dizer nós somos o poema mais bem traduzido, o melhor traduzido. Seria assim, nós somos o poema dele. Nós somos a obra-prima dele. Não por mérito nosso, nunca, mas é porque ele mesmo está vivendo em nós e sendo formado em nós. Então nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos essa poesia, irmãos. Nós somos esse mistério. Que coisa interessante. Como que nós vamos poder alcançar a altura dessas palavras? É difícil comunicar as coisas espirituais, porque nós precisamos de olhos espirituais para poder comunicar e para poder receber as coisas espirituais. Mas eu me lembrava de um paradoxo que a filosofia ensina, que é do navio de Teseu. Você já ouviu falar? É um paradoxo. Ou seja, a filosofia vai fazer você pensar. Pense num navio de madeira grande e ele tem uma grande viagem para fazer. Pense numa viagem de 100 anos. Só que esse navio, ou nesse navio, você e eu já recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos deu tudo o que nos leva à vida e à piedade. Então pense, nesse navio de madeira que tem uma viagem de 100 anos, pense 70 anos, 80, que é a nossa vida.
Ele vai viajando, ano em ano ele é trocado as madeiras. Uma madeira apodrece, ele já tem madeiras e suporte suficiente para trocar aquilo que vai lhe fazendo mal. Então vai lá o capitão do navio, tira aquela madeira podre, coloca outra madeira nova e segue a viagem. E daqui a pouco o leme quebra. O que o capitão faz? Ele vai lá, ele já tem um leme guardado, que é o leme, vai lá e coloca um novo leme no navio. Daqui a pouco a vela quebra. Ele vai lá e ele vai trocando peça por peça. Chega no final dessa viagem, todas as peças foram trocadas. A pergunta da filosofia é o mesmo navio que saiu lá há 100 anos atrás, quando ele chegou no destino? A minha ilustração é: peça por peça da nossa vida será trocada, substituída pelas peças de Cristo. Cada madeira do nosso pecado, ele vai lá, não serve mais. Você já passou sobre isso. Agora eu vou colocar uma madeira nova em você. O leme, você não tem, a sua vida não tem destino? Peraí. Eu vou trocar o leme da sua vida. Agora já não é você mais que se guia. Agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Leme novo. A vela que te fazia se mexer, quebrou. Porque você só se mexia para as coisas da sua vida, se interessando somente com as riquezas desse mundo. Agora o Senhor vai dar uma nova vela para você. A sua vida vai ter um novo sentido. Ele vai mudando tudo, de peça em peça. Cristo vai sendo formado em nós. No final da nossa vida, Cristo vive. E daí nós chegamos lá em Gálatas, capítulo 2, verso 19. Como Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, porque estou crucificado com Cristo. Paulo é aquele irmão que todas as suas peças foram substituídas por Cristo. E ele diz, logo já não sou mais eu quem vivo. Logo nesse navio, quando chega no final da minha vida, não é apenas o Israel que está ali, mas Cristo tem vida em mim. O nome é do Israel, mas quem vive não é mais o Israel, nem o Marcelo, nem a Beatriz, nem o Fernando. Quem vive agora é Cristo. Cristo vivendo em você. Suas peças foram substituídas. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Homens e mulheres que a terra não era digna, que eles pisaram na terra. Sabe, eu lembrava do Salmo 16, verso 3, que diz, quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Sabe o que é ser notável, irmão? Ser digno de observação. Você é uma pessoa notável. Coloca a sua atenção nele. Esses são os santos que viveram sobre a terra. E eu lembrava dos irmãos que partiram. Você imagina a alegria do Senhor. Receber dos irmãos na glória. Pedras preciosas, como o irmão Giro, o irmão Renato, meu pai e tantos outros. O apóstolo Paulo, sendo recebido na glória pelo Senhor das nossas vidas. Veja a alegria do Senhor. Por isso não pense que o Senhor não está vencendo. Que alegria no céu, quando cada irmão desse chega na glória com o Senhor. Vai muito além daquilo que nós pensamos. A igreja vai muito além de uma filosofia de vida. A igreja é Cristo vivendo em nós. Nós expressando as qualidades de Cristo. Isso é igreja. Vai muito além da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja quadrangular, da igreja pentecostal, dessas igrejas de nomes novos, das igrejas de parede preta, essas tantas e tantas que se denominam igreja. A igreja é Cristo vivendo através do seu povo. Isso é a igreja, a demonstração, os pés de Cristo. Por isso que quando os salmos falam desse povo, ele diz, quanto aos santos que estão na terra,
são eles os notáveis. O salmista está dizendo assim, olhem para eles, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer do Senhor está na igreja, irmão. Veja que interessante. Você lembra o que aconteceu no batismo do Senhor Jesus? Esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. E veja agora, quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Por que o Senhor tem todo o seu prazer nos santos? Porque eles são imagens de Cristo. São Cristo vivendo na terra. Pessoas que se submeteram à autoridade de Cristo, à santidade de Cristo, à imagem de Cristo. Cristo é o cabeça dessas pessoas. E esse é o mistério que é a igreja. Capítulo 3, Paulo diz, olha, eu, o menor dos santos, do qual nem sou digno de ser chamado, me foi confiado essa obra, de manifestar essa grandeza. E ele escreve, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Que o Senhor nos dê graça, irmão, de alcançar todas essas verdades. Vamos nos colocar em pé. Peça para Cristo te revelar isso, irmão. São coisas que precisam de revelação. Por mais que o irmão esteja falando e se faça uso de todas as suas faculdades mentais, ele não consegue expressar tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a sua igreja. Você precisa de revelação. E a palavra do Senhor, ela tem sido pregada no nosso meio. E quando nós tivermos essa revelação, nós temos uma redenção. E com essa redenção vem uma responsabilidade. Porque se você entende o que nós comentamos aqui, isso vai criar no seu coração uma responsabilidade. Você vai saber que você tem responsabilidade. A responsabilidade de comunicar Cristo a todas aquelas pessoas que estão próximas de você. Por isso que o Senhor disse, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque realmente, de alguma maneira, Senhor, ainda que nas migalhas que caem da tua mesa, Senhor, nós conseguimos comunicar, Senhor, as verdades insondáveis de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Paulo orou, eu também oro com os meus irmãos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, do pleno conhecimento deles, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, a grandeza do nosso chamamento, Senhor. Ó, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Entender o teu poder que excede todo o nosso conhecimento, Senhor. Por isso te pedimos, nos socorre nessa noite, se muitas vezes temos sido distraídos, Senhor. Se muitas vezes temos misturado as coisas que o Senhor nunca misturou, Senhor. Se muitas vezes temos aceitado coisas que o Senhor nunca aceitou, Senhor. Nos livra, Senhor, de praticar qualquer coisa que não esteja na tua palavra, Senhor. Nós queremos ser aqueles obreiros fiéis e verdadeiros, Senhor, que guardaram o teu nome, Senhor, até a tua vinda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Vai nos purificando através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa dar entendimento a cada irmão, Senhor, para que não sejamos como espectadores, Senhor, mas para que sejamos participantes, Senhor, deste corpo. Não apenas de corpo presente, mas que nós possamos todos juntos, Senhor, colocar tudo aquilo que nós temos na tua obra e no ministério que o Senhor tem nos chamado, Senhor.
Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Senhor, para sermos santos, irrepreensíveis nele em amor, Senhor. Nós te louvamos por essa dádiva, Senhor, por cada irmão que milagrosamente, Senhor, está aqui exposto à tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra. Tem sido realmente lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. O Senhor não tem nos deixado ser confundidos, Senhor. Por isso nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Te louvamos, Senhor, que o teu nome tenha sido glorificado nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a consciência, Senhor, que realmente fomos chamados para algo sobrenatural, que as nossas mentes não conseguem entender, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, vá nos convencendo, vá nos alertando, Senhor, vá nos mostrando onde temos errado, Senhor, para que possamos ser libertos de toda a nossa teimosia, de toda a nossa timidez, Senhor, de toda até mesmo nossa culpa, Senhor. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Nós te agradecemos por essa total demonstração de amor que o Senhor teve conosco, quando o Senhor entregou o seu único Filho para morrer, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, comunicando as insondáveis riquezas de Cristo, a altura e a profundidade do grande amor de Deus que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Capacita os irmãos, que nós possamos crescer juntos, Senhor, não deixando ninguém para trás. Não queremos nenhum espectador, mas nós queremos irmãos envolvidos, Senhor, com essa tão grande salvação, Senhor. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho de tantos e tantos irmãos que já estão contigo, Senhor, que fica viva no nosso coração, Senhor. A vida dos irmãos, como Cristo vivendo e sendo expressado na vida de cada irmão, Senhor. Mas também ilumina os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, a tua vida sendo expressa, Senhor, na vida dos irmãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos ajuda a enxergar, Senhor, aquilo que os irmãos têm de Cristo, para que possamos juntos desenvolver a nossa salvação com temor e temor. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra e por tudo que fizeste, Senhor, nessa noite aqui. Amém e amém. Proclamando